que não me conhece ainda, quero contar um pouquinho da onde que eu vim e por que eu estou aqui, tá? Então, eu sou lá do Espírito Santo, sou natural lá de Guarapari, mas morei em Vitória boa parte da minha vida. Hoje moro em São Paulo, apesar de estar em Belo Horizonte hoje, acaba que a vida vai levando a gente para uma correria maluca entre um monte de cidade, mas eu comecei toda a minha história lá em Vitória, onde eu estudei engenharia mecânica e depois de formar, por uma necessidade, eu e alguns colegas de faculdade, nós começamos a empreender e começamos um negócio chamado Zait. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido, mas no início, a Zait era uma distribuidora de bebida. Foi assim que a gente começou. Nós recebíamos ali os pedidos na nossa loja, no nosso estoque, e a gente simplesmente botava no carro e ia levar para as pessoas. Ficamos assim durante meses e foi quando a gente começou a perceber que esse negócio não era um negócio escalável, era um negócio de margem muito baixa, era um negócio que não dava dinheiro, a gente estava praticamente pagando para trabalhar, né? E eu sempre gosto de falar disso, pessoal, porque tem um fato que eu acho que foi muito importante na nossa vida e que eu faço muito hoje, que é um fato de pedir ajuda, de correr atrás de quem realmente sabe mais do que a gente, pode levar a gente para o próximo passo. No final de 2016, eu saí, nem do escritório, né? Saí do estoque, porque a gente trabalhava no estoque ali da nossa loja. Eu saí ali do estoque e fui atrás de pessoas que pudessem nos ajudar a dar o próximo passo enquanto empreendedor, né? E numa dessas saídas do escritório, fui atrás de empreendedores, pedindo ajuda. Numa dessas saídas, eu fui atrás do Diogo Roberti, que era o fundador, um dos fundadores, e era o CEO do PicPay na ocasião, lá no início de 2017, final de 2016. E, cara, essa talvez tenha sido a grande mudança de chave, a grande virada de chave da nossa vida, né? Foi quando eu apresentei o nosso negócio para o Diogo e consegui trazer ele para ser o nosso mentor, para ser ele o nosso conselheiro, o nosso advisor, né, durante essa jornada ainda inicial, ainda incipiente ali da Zait. E, cara, em janeiro de 2017, ainda faturando 20, 25 mil reais por mês, a gente montou uma espécie de conselho ali na Zait, né? Um conselho consultivo. Então, eu trouxe o Diogo, trouxe mais dois empreendedores de renome. Acho que essa é uma habilidade que a gente sempre tem que ter, né? Vender o nosso sonho, vender a nossa ideia para outras pessoas. E de janeiro até março, a gente foi provocado ali pelo Diogo, pelos outros mentores, a pensar novas estratégias, pensar formas novas de entregar aquilo que a gente queria, que não fosse um delivery de bebidas, que não fosse uma distribuidora. E, pessoal, que é muito legal, em apenas 2, 3 meses ali que a gente estava junto, fazendo esse trabalho de conselho, a gente mudou completamente a história das nossas empresas e também a história das nossas vidas, né? Em abril de 2017, né, pouco mais de um ano de ter começado a distribuidora, a gente teve uma ideia, junto com a turma toda ali, de transformar aquela distribuidora numa loja de conveniência autônoma. E, em paralelo, a gente também decidiu criar um aplicativo de delivery, criar o primeiro aplicativo de delivery de tudo do Brasil. Na época não tinha app, né, só tinha o iFood, etc. Então, nós somos super pioneiros na delivery, nos moldes que ele é hoje, né, onde todo mundo entrega de tudo. E, cara, a partir desse momento de 2017, que as nossas empresas começaram a virar, já em maio de 2017 a gente fez a nossa primeira captação, levantamos mais de meio milhão, numa época que eu não acreditava que ninguém, além do meu pai, poderia investir um centavo no meu negócio que fosse. E dali a gente começou a, de fato, guinar, saímos apenas dos 4 sócios fundadores para começar a ter time, etc. E em 2018, quando a gente botou esse produto na rua, acho que é o ano emblemático para a gente, que a Zait multiplicou o faturamento por 5, 6 vezes, e a Chip saiu de 0, foi para 1 milhão de faturamento por mês, de forma muito rápida, mas também de forma muito estruturada, com muito planejamento, né? E ainda em 2018, eu me mudo para São Paulo, a gente leva nossas operações para lá. Em 2019, foi o ano que a gente começou realmente a tomar uma projeção nacional, a abrir os nossos negócios em diversos estados, e também a atrair os olhos, o olhar, o interesse de diversos fundos, investidores e possíveis compradores. 2019, em abril de 2019, eu conheci o Daniel Mendes, que é o fundador e presidente da Sapori, que é uma empresa de mais de 2 bilhões de faturamento anual,
que se interessou muito pelas nossas empresas e dali a gente começou a construir um M&A, né? Ou seja, uma fusão, uma aquisição das nossas empresas. E de abril até dezembro de 2019, eu negociei lá com os mais de 20 investidores que nós tínhamos para recomprar todos eles. Inclusive, tem ex-investidor meu aqui nessa aula. Eu renegociei com todos eles para comprá-los e nossas empresas foram adquiridas. Menos de 2 anos ali, após a gente ter esses modelos de negócio, nossas 2 empresas foram adquiridas de uma vez só pelo mesmo grupo, né? O que, obviamente, foi uma grande virada de chave profissional, pessoal, etc. E o mais bacana é que, em 2020, a gente repetiu esse movimento e vendeu uma das nossas empresas, a Chip, que a Sapori já era controladora, a gente vendeu ela integralmente para Americanas. E aí a Chip Delivery se tornou Americanas Delivery, que hoje está em todos os estados, né? Enfim, em todos os lugares do Brasil, com muito orgulho, tá? Continuei nessa jornada aí, sendo advisor lá na Americanas e sendo CEO da Zite até o final do ano passado, até o final de 22, quando fiz, de fato, a saída integral das empresas, e desde lá eu não faço mais parte, né, diretivo de nenhuma dessas empresas. Por isso tenho me dedicado a esses projetos que eu tanto gosto aqui de compartilhar um pouco do que a gente aprendeu, do que a gente fez de errado, compartilhar, que talvez isso possa ajudar outras pessoas, né? Então, quando a gente fala de ajudar, pessoal, acho que esse é um dos pontos que nós, empreendedores, a gente mais erra, né? É saber a hora de pedir ajuda, saber a hora de correr atrás, levantar a mão e falar, cara, eu não sei fazer isso. Eu acho que nós, empreendedores, nós somos teimosos por natureza, e é importante isso, a gente tem que se manter fiel ao que a gente acredita, mas, cara, saber a hora de pedir ajuda é muito importante. E quando eu trouxe o Diogo ali para nos ajudar, para nos direcionar, cara, foi uma virada de chave absurda para a gente, né? Eu tenho convicção que se não fosse ele, a gente estaria no mesmo lugar. O jogo começou a provocar muito na gente, pessoal. Eu estou aqui, obviamente, também para honrar aí tudo que ele fez por nós, né? Ele nos provocou muito sobre o ponto da gestão, né? Cara, a importância não só de ser empreendedor, mas de ser gestor, né? E aí, cara, vem aquela pergunta: o que é ser gestor? Eu acho que eu e meu sócio, nós temos inúmeros e infinitos defeitos. Mas a gente tem uma qualidade interessante que a gente gosta de aprender. A gente gosta de estudar. E quando alguém provoca a gente tende a aprender rápido e a aprender a forma certa de se fazer. E é por isso, pessoal, que eu aprendi, comecei a me concentrar ali naquele 80-20, né, que realmente faz diferença no nosso negócio, para desenvolver a nossa metodologia de gestão, tá? Que é o que, já conectando aqui com a nossa aula, está todo mundo vendo aí a tela, certo? É o que eu estou trazendo para vocês hoje, um método prático, muito simples. Vou mandar para vocês aqui, passar com vocês o passo a passo, que eu aplico não só nas empresas que eu fundei, mas também nas empresas que eu sou conselheiro. Tá? Um passo a passo muito simples, mas que de fato vai fazer com que vocês possam aplicar isso aí a partir de amanhã, já na empresa de vocês, e sair do operacional e começar a focar onde interessa, que é na estratégia e é na gestão do seu negócio. Tá certo, pessoal? Vamos para a aula, então, que é o que interessa. Eu acho que é o que todos vocês estão esperando por aqui. Vamos lá, pessoal. Primeiro, que papo é esse de gestor de elite, né? O que é um gestor de elite? Então, hoje a gente vive um mundo onde todo mundo quer ser gestor, todo mundo quer botar no LinkedIn que é gestor, quer falar de gestão, né? Essa é a palavra da moda. Mas o que de fato, para mim, é um gestor de elite? Bom, primeiro, ter clareza do que deve entregar para a empresa, tá? Então, se eu sou gestor, por mais que eu seja o CEO da empresa, eu tenho que entender que eu sou funcionário, sou um colaborador da minha empresa, e eu tenho que saber o que eu tenho que entregar para a empresa. Quais são aqueles indicadores, quais são os números que eu tenho que entregar para essa empresa, tá certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, um bom gestor, ele tem rotinas religiosas com o seu time. Religiosas aqui, não falando de religião, mas no sentido de que, cara, que elas não são alteradas, elas não são atrasadas, elas não são remarcadas em cima da hora. É aquele momento que o seu time sabe que você vai estar ali por eles para realmente gerenciar os indicadores, gerenciar as metas, gerenciar os planos de ação junto com eles e que eles vão ser cobrados disso. Tá, pessoal? Recruta e retém um time de qualidade. Né? É inegável que um bom gestor ele vai gastar ali entre 30% e 40% do seu tempo recrutando e cuidando do time que ele tem. Tá? Nunca esqueçam disso.
Não é só ir lá entregar, meter a mão e fazer. Você tem que montar o time e o time entrega os resultados. Desdobrar metas com clareza para o time, sem incentivos perversos. Olha que ponto interessante isso aqui, né? Pô, se eu sou um gestor, se eu sou o CEO da empresa e os acionistas, né, os donos da empresa, eles encomendam um plano de entregar um determinado faturamento, um determinado EBITDA, um determinado lucro, eu tenho que ser capaz de pegar isso e quebrar, tá certo? Pô, para eu entregar esse faturamento, o que meu diretor comercial tem que entregar? Quantas vendas, quantos clientes, qual ticket? O que meu diretor de operações tem que entregar? Qual o CMV? Qual o custo logístico máximo que eu posso ter? Qual o orçamento que ele tem? O que meu time de CS tem que entregar em termos de NPS, de satisfação do cliente, de retenção, tá certo? Então, um bom gestor, ele sabe desdobrar, pegar uma meta e quebrar isso para baixo, tá, pessoal? Cumpre combinados com líderes e liderados. Esquece esse negócio, pessoal, de não ter agenda. Tudo tem que estar na sua agenda. Olha que coisa simples, né? E às vezes a gente esquece, a gente acha que a nossa agenda é mais importante do que nossos liderados, e o mais incrível que pareça, às vezes também acho que a nossa agenda é mais importante do que dos nossos líderes. E eu vou falar para vocês, eu já fiz isso inúmeras vezes, tá? Até eu entender a importância da gestão e a importância de nós não descredibilizarmos o plano, ou seja, o nosso sistema de gestão. Toda vez que eu atraso uma reunião, toda vez que eu desmarco a reunião, eu estou simplesmente passando uma mensagem de que a nossa gestão, nosso sistema de gestão e planejamento, ele não é sério, tá? Então lembrem muito disso. Toda vez que você, gestor, atrasa 2, 3, 5 minutos, você está passando uma mensagem de que tudo aquilo que você pede para o seu time, cara, vai ser postergado, beleza? Então tomem cuidado com isso. E por último ponto, talvez o mais importante de todos, um bom gestor é aquele que bate metas através do time fazendo certo. O que a gente quer dizer com isso, pessoal? Um gestor está na empresa para entregar as metas, entregar os objetivos, tá? Mas não é metendo a mão. Pô, entreguei as metas, eu fui lá, apertei o parafuso, pô, parabéns. Você não é porra nenhuma disso, tá? Você é um cara que está indo lá apertar o parafuso. Você tem que montar o time e fazer com que o seu time entregue o resultado, mas não é de qualquer forma. É da maneira certa. Lembra quando eu falei de incentivo perverso? Tomem muito cuidado com isso, tá? Imagina, tá? Só dando um exemplo que é uma meta perversa para vocês, pessoal. Se eu viro para o meu gestor comercial e falo, cara, você tem uma meta de vender R$1 milhão esse mês, tá? Mas eu não dou mais nenhum direcionamento para ele. Meu gestor vai lá e fala, pô, já sei, vou patrocinar aqui o Flamengo, vou patrocinar o Botafogo, que agora está na liderança. O cara gasta lá 20 milhões para patrocinar um clube de futebol, atinge um monte de cliente e consegue entregar 1 milhão de faturamento. Mas grandes merdas, isso foi perverso, porque ele gastou muito mais dinheiro do que de fato ele trouxe para o nosso negócio. Tá? Isso é meta perversa e tomem muito cuidado com isso, tá, pessoal? Se eu puder sugerir quem está aí, quem tiver em posição de gestão, vai anotando essas coisas, tá, pessoal? Que vocês podem sair com um plano de ação dessa aula para aplicar na empresa ou no time de vocês. Beleza? O que vocês vão aprender aqui hoje comigo? Tá? São 4 grandes tópicos. Primeiro, design organizacional. Tá? Como que eu dou nome para os bois e não bois aos nomes, vocês vão entender por que eu falo isso. KPIs, tão famosos, incompreendidos, todo mundo fala em KPI, todo mundo tem lá, hoje em dia, suas telas com dashboards e 50 indicadores, mas não sabem o que acompanhar. Eu vou mostrar para vocês exatamente as boas práticas, os tipos de KPIs que você tem que implementar. Metas vai ser o nosso terceiro módulo aqui hoje, tá? Como definir sem firula. Meta virou coisa de coach, né? Uma coisa impressionante. Não, você tem que ter meta, você tem que correr atrás, tem que ter um objetivo. Para com essa porra. Meta é uma coisa muito objetiva e eu vou mostrar para vocês como definir isso sem bullshitagem, tá, pessoal? E por último, você tem que ter rotina de gestão dos seus liderados. Então, vamos lá. Primeiro, você vai dizer muito claramente quem é quem dentro do seu esquema tático. Segundo, você vai deixar claro o que eles são responsáveis. Terceiro, quanto que eles têm que entregar de cada coisa numericamente, cara. Não tem margem para erro. E quarto, você vai dizer para o seu time como que eles vão ser cobrados, tá, pessoal? Pessoal, olha só. Uma pausa super rápida aqui. Chama quem vocês acham que precisa aprender isso aqui que eu estou passando para vocês, tá? Manda no WhatsApp, ainda dá tempo. Manda no Instagram, para quem quer que seja. Chama quem estiver em posição de gestão. Chama até aquele chefe seu lá que precisa aprender um pouquinho disso aqui, que está te deixando um pouco... Libera aqui. Está te deixando um pouco afoito, porque ele não passa exatamente o que você precisa ver. Deixa eu compartilhar de novo aqui, pessoal.
Deu boa, tranquilo. Sumiu a tela, mas estamos de volta. Beleza, todos vendo aí? Legal, pessoal, vamos começar aqui, tá? Então, design organizacional, certo? O que é dar nome aos bois e não bois aos nomes? Vocês vão entender muito claramente agora, tá? Primeiro, Rodrigo, por que eu deveria ter um design organizacional? Pessoal, imagina que vocês são o técnico de um time de futebol, tá certo? Por coincidência ou não, eu e meu sócio, a gente acabou de comprar um clube de futebol lá do Espírito Santo, do Rio Branco. Mas essa analogia eu sempre utilizei pelo seguinte: olha esse esquema tático aqui, né? Por mais que você nunca tenha jogado futebol, você sabe que um lateral direito, ele fica na direita do campo. Você sabe que o meio-campo, ele fica no meio do campo, o atacante tem que fazer gol e o goleiro tem que defender. Isso parece idiota, né? Mas uma das maiores frustrações, cara, que eu vejo em colaboradores é não saber o que eles têm que entregar dentro da empresa, tá certo? Então não ignore isso aqui. Você tem que dar nome claro aos colaboradores, aos liderados que você tem no seu time. Nunca esqueçam disso, tá, pessoal? Isso é muito importante. É muito comum eu chegar na empresa, quando eu estou no board, estou fazendo uma consultoria, e eu pergunto lá qual que é o cargo da pessoa, e simplesmente ninguém sabe me dizer. A pessoa começa explicando assim, não, ela ajuda. Cara, eu não quero saber se ela ajuda, tá? Isso não é a palavra correta. Eu quero saber qual que é a posição dela dentro da empresa, tá? Então, olha o que eu coloco aqui para vocês logo no seguinte. Vamos mudar essa questão de eu ajudo, né, do colaborador falar que ele ajuda, para ele falar que ele é responsável, certo? Sou responsável pelas entregas last mile da empresa. Eu sou responsável pelo time de atendimento da minha empresa. Dá clareza para o seu time, pessoal, tá? Bota o primeiro ponto aí no seu plano de ação. Você dá clareza e vê se começar a mudar a vida e a entrega que o seu time tem, beleza? Olha só, aqui tem um ponto muito interessante, pessoal. Um bom organograma, ele tem que ser construído de forma impessoal, tá? O que é de forma impessoal? Cara, eu não quero saber, eu estou cagando para quem são as pessoas que estão dentro da empresa, tá, pessoal? Entendo de forma ativa isso que eu estou falando, mas eu preciso saber o que a minha empresa precisa em termos de pessoas e de estrutura. Existe uma frase em inglês que diz que structure follows strategy, ou seja, a estrutura segue a estratégia da empresa. As empresas, elas não têm a mesma estrutura organizacional, elas não têm o mesmo design. Depende da estratégia. Pô, Rodrigo, o que você está querendo dizer? Cara, tem empresas que tem que focar muito em branding, então ela precisa de uma área de marketing separada. Tem empresas que o marketing ele só serve para gerar lead para a área de vendas, então a gente bota isso numa mesma caixa. Marketing, vendas, ou growth em algumas empresas. Então depende da estratégia, depende do segmento, depende do modelo de negócio. Tá certo, pessoal? E vocês precisam entender primeiro a estrutura e depois quem vai ocupar essas vagas, tá? Um caso muito comum. A gente chega numa empresa e você vê lá que a estrutura foi pensada no número de sócios que tem. Então, se a empresa tem 5 áreas, você pode ver que são 5 sócios. Porque o cara olhou e falou, somos 5 sócios, então tem que ter 5 diretores. Esquece isso, tá? Primeiro, quais são as caixas, quais são as áreas, qual que é o esquema tático, depois são os jogadores, tá? Imagina se a seleção brasileira fosse montar o esquema tático depois de escolher o jogador. Ia ter só atacante, ia ter só driblador. A gente sabe que não é isso que faz um time vencedor. Beleza, pessoal? Muito bom. Primeiro, então, organograma em pessoal, depois pessoas, tá? E aí, quando você for desenhar o seu organograma, o que se deve levar em consideração? Isso aqui é uma dica muito importante, tá? Um líder, ele consegue gerir de forma eficiente entre 6 e 8 pessoas. Eu sou mais dos 6, tá? O que é gerir? É ter um contato, é saber como é que essa pessoa está trabalhando, como é que ela está em casa, se o namorado ou namorada dela estão satisfeitos com aquele trabalho que ela está tendo, a rotina. Você não vai conseguir dar atenção para mais do que 8 pessoas no seu time, tá? Então, sempre quando você for montar o seu modelo de estrutura organizacional, pensa nisso e vai escalonando. Eu tenho um diretor, abaixo dele eu vou ter, ele, por exemplo, até 4, 5, 6 gerentes, né? Cada gerente desse pode ter 4, 5, 6 coordenadores no máximo, e cada um desses caras pode ter mais 6 analistas. Pensem sempre num cascateamento, tá, pessoal? Essa é a lógica de você desdobrar uma estrutura organizacional, tá bom? Mais um ponto para você colocar no seu plano de ação.
Pessoal, deixa eu falar com vocês, a gente tem aqui já bastante gente na aula. Quem for tendo dúvidas, vai jogando no chat, meu time vai selecionar aí as perguntas mais relevantes para eu poder responder no final dessa aula com vocês, por conta de vocês hoje, tá? Legal. E aí, pessoal, qual que é o jeito correto, de você entender quais áreas a sua empresa precisa? Isso que eu estou mostrando para vocês aqui, pessoal, é um painel de bordo, tá? É onde eu mapeio ali todos os indicadores estratégicos da empresa, normalmente de 16 a 20. Reparem que a gente tem 4 dimensões no mapa estratégico, né? Financeiro, dimensão de clientes, processos internos, aprendizado e crescimento, ok? E aí a gente define quais são os principais indicadores ou os KPIs para cada uma dessas dimensões. E desses indicadores eu consigo desdobrar em qual é a área responsável, tá certo, pessoal? Nesse caso aqui, nós temos facilmente, né, o desdobramento dessas áreas. Repara aqui, ó. ARR é o quê? É faturamento recorrente anual. Tá? Quem que vai ser responsável por isso? É muito comum hoje nas empresas uma área de revenue, ou seja, uma área que cuida de receita, de monetização. Tá? Burn rate. Burn rate é o quê? É quanto que minha empresa queima por mês. Quem vai cuidar disso é o financeiro. Vai olhar o orçamento, se está dentro, se está fora, se está contratando mais gente que deveria. Quem vai olhar tudo isso. Vem para a área de clientes. Ó, número de clientes ativos é um KPI. Quem que cuida disso? Área de revenue. O cara está preocupado com a receita. Em algumas outras áreas vai ser a área de vendas. Em algumas outras empresas, na área de vendas. Vai ser a área de growth. Tá? Então, o melhor jeito de você fazer isso é montar seu mapa estratégico. Anota aí no plano de ação, pessoal, estudar BSC. Chama Balanced Scorecards. Tá? É a metodologia. Eu já estudei tudo que é metodologia de gestão. Essa é a que eu mais gosto, porque ela monta um mapa estratégico das 4 dimensões que você tem que olhar e controlar dentro da sua empresa. Financeiro, clientes, processos internos, aprendizado e crescimento. Tá certo? Dê uma pesquisada nisso. Essa é a forma ideal de nós entendermos quais são as áreas que nós precisamos na nossa empresa. Depois que eu entender as áreas, aí sim eu parto para definir as pessoas. Fala, Vinícius. Eu vi sua pergunta aqui de relance, tá? Perguntando sobre BSC e OKR. O OKR pega um pouco mais de autonomia para os times definirem seus objetivos, seus key results, né, etc. Eu entendo, né, por tudo que eu estudei, por tudo que eu já vivenciei, que a estratégia ela tem que vir um pouco mais de cima para baixo, tá? Não é uma imposição, mas tem que ter um comitê que define qual que é a estratégia, qual que é o foco da empresa, depois a gente vai desdobrando. Mas no final do dia, aqui no BSC, Vinícius, a gente vai ter objetivos e também vamos ter indicadores atrelados a ele, tá? Dá uma pesquisada, mas, enfim, no Instagram eu falo muito sobre isso, nos meus cursos eu falo muito sobre isso também. Beleza? Legal, pessoal. Só olhar a hora aqui para a gente não atrapalhar o vídeo de vocês. KPIs, pessoal, uma vez que a gente tem, né, as áreas e toda essa estrutura organizacional bem definida, eu preciso deixar claro para os meus gestores quais são os entregáveis dele. E a gente, enquanto gestor, a gente acha que quando a gente fala ali na entrevista de emprego que o cara vai ser responsável, a gente acha que está claro para ele. Mas não está, pessoal. A gente tem que ser exaustivo nisso. Qual que é a melhor forma de nós fazermos isso? Definindo números e indicadores, tá? Muito claros, que basicamente dizem para ele o que ele tem que entregar no final do dia para a empresa, não é para mim, é para a empresa. Tá certo? E por que eu falo que eles são famosos e incompreendidos? Né? Hoje em dia todo mundo fala de KPI, como eu falei, tem as televisões nas empresas com os indicadores, mas eu vou explicar para vocês, vocês vão poder tirar onda na empresa de vocês falando o que de fato é um KPI. Essa aqui é a definição na vírgula. Olha o que é o KPI, olha que bonito isso aqui, pessoal. Né? Chega a arrepia ler um negócio desse aqui, olha só. Indicador estratégico, né, que do inglês é o Key Performance Indicator. O indicador estratégico, ele é aquele que impacta diretamente, lucro ou lucratividade. Lucro é o resultado absoluto, lucratividade é a margem, ou estão descritos na ideologia estratégica. O que é ideologia estratégica, pessoal? Propósito de valor, propósito e visão. Certo? Isso é um indicador estratégico. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes eu chego numa empresa que eu falo, cara,
indicador estratégico para a gente é a satisfação do cliente, porque isso vai me dizer se a gente, tende a reter nossos clientes ou não. Né? Isso é um indicador estratégico. Isso afeta diretamente nosso lucro ou lucratividade, tá certo? E às vezes o gestor vira e fala para mim assim, não, cara, eu quero medir, né, quantas vezes o cliente acessa o meu sistema por dia. Em alguns casos isso até é estratégico, mas na maioria das empresas isso é uma coisa tática operacional. Isso é um meio para entender se o cliente está usando o sistema ou não, tá certo? É importante? É importantíssimo, mas não é estratégico. A gente tem que separar isso, tá? E a lógica por trás do KPI é, se a gente mensurar tudo, a gente não vai medir nada, tá certo? Então, a gente tem que olhar o que de fato importa e entrega resultado para a empresa, tá? Legal, pessoal. Os indicadores, a gente tem que dividir aqui em duas classes, tá? Dá para a gente dividir de várias formas, na verdade, mas... Opa, chutei aqui a câmera, tá beleza? Estamos inteiro. Dividir em duas classes aqui para vocês, que é muito bacana isso, né? Nós temos os leading e os lagging indicators, tá? O que é isso? Lead indicator, pessoal, é aquele... Vocês vão ouvir um monte de gente falando o seguinte, tem que medir sempre resultado, é só resultado que importa. Depende. Numa empresa existem metas que são, na verdade, metas leading, ou seja, eu vou tentar prever o futuro. Vou dar um exemplo disso. O próprio NPS que eu falei, ele não é um resultado por si só. Ele não é um resultado financeiro por si só. Certo? A medida de satisfação não quer dizer que eu estou indo bem. O que eu estou fazendo medindo o NPS é medindo o seguinte: se eu tiver clientes satisfeitos, é provável que eles continuem comigo e isso impacte o meu resultado. Tá certo? Eu estou olhando pelo para-brisa, olhando para frente e tentando prever o futuro. Ok? Isso é um indicador líder. Né? Ele está me liderando. Eu estou tentando prever o que vai acontecer lá para frente. Tá certo? E o que é um lagging? Né? Quem jogou Counter-Strike aí deve lembrar que dava lag, né? Travava o negócio. Acontecia um negócio no jogo, você só via depois. Certo? O lag indicator é isso. Você vai ver o que já aconteceu. Quando eu olho receita bruta, quando eu olho lucro bruto do mês passado, isso já aconteceu. É importante pra caralho. Qual que é o mais importante, Rodrigo? Não tem mais importante. Você tem que fazer uma mescla disso. Tá certo? Vou dar um outro exemplo. Não sei se tem alguém que trabalha com varejo. Em varejo é muito importante você trabalhar em aumentar, às vezes, o número de produtos disponíveis, o número de categorias disponíveis de produtos na sua loja, no seu e-commerce, etc. Tá? Isso pode ser uma meta. Pô, Rodrigo, mas se eu estiver aumentando o número de produtos, não quer dizer que eu estou entregando resultado? Sim, mas o racional aqui é o seguinte: provavelmente, se eu aumentar o meu portfólio de forma inteligente, eu vou vender mais, porque eu tenho mais estoque disponível, tá? Então, são duas classes bem interessantes de indicadores, tá, pessoal? Olha aqui, boas práticas que mastigado para vocês, tá? Quem não quiser aprender mais nada, tiver com preguiça hoje, tira print desse slide, tá? Aproveita, posta e me marca nesse slide, tá? Boas práticas para definir KPIs. 3 a 5 indicadores por gestor, por pessoa. Não mais do que isso, não menos do que isso. Menos do que isso vai ficar incompleto, vai virar meta perversa. Mais do que isso, cara, o seu gestor não vai ter capacidade nem tempo de gerenciar. Ok? Então, essa é a primeira dica que eu dou para vocês em termos de indicadores. Segundo ponto, mescle sempre eficiência e atingimento. Vou mostrar aqui para vocês como que é isso nesse quadrinho do lado. Tá? Atingimento é quando eu mando o cara vender X coisa. Eficiência é quando eu falo para ele que tem que ser uma margem bruta de tal coisa. Beleza? Você tem que mesclar isso para quê? Evitar metas perversas. Ok? Iniciativas ou projetos, né? É muito comum as pessoas terem projetos dentro da empresa. Limitem a 2 simultaneamente por gestor, por pessoa. Historicamente, uma pessoa dentro da empresa não consegue entregar mais do que isso de projetos e iniciativas estratégicas, ok? E qual que é o sentido dessa porra toda que eu estou falando? Levar a autonomia para a ponta. Tira de você essa decisão de tudo que tem que acontecer na empresa. Pô, o pessoal reclama às vezes, tem coisa acontecendo na empresa que eu não sei. Eu tenho tesão quando eu via na minha empresa as coisas acontecerem sem eu saber. Eu tinha tesão em saber disso, porque estava claro para mim que as pessoas tinham autonomia e que elas sabiam o que elas tinham que fazer, tá? Então, o objetivo disso que a gente está fazendo, pessoal, é levar a autonomia para a ponta.
É o cara na ponta ter clareza do que ele tem que entregar e como que ele tem que entregar. Beleza? Olha esse quadro aqui de definição de meta para um head de growth, que seria aí um head de marketing, um head de aquisição, né, numa empresa. Tem muito marqueteiro digital aqui na live, muita gente que trabalha com digital. Olha que legal isso aqui, ó. Definir 4 indicadores para esse cara aqui, tá? Nosso head de growth. Primeiro deles, receita bruta, tá? Ou seja, minha área de growth está muito claro para ela que ela vai ser responsável pela receita da minha empresa. Está claro que é esse cara que vai acompanhar diariamente quanto que a gente está entregando ali de faturamento. Segundo indicador, novos clientes, ou seja, esse cara tem uma meta de trazer novos clientes para a empresa. Vai fazer campanha no Google, no Facebook, vai fazer outdoor, o cacete A4, não interessa. Esse cara tem que trazer novos clientes. Tá? Essas 2 primeiras são atingimento. São resultados que ele vai entregar para a empresa. As 2 próximas são métricas de eficiência, que aí eu balanceio o negócio. Eu falo, cara, ó, você tem que entregar 200 mil de faturamento, 500 novos clientes por mês, mas o seu custo de aquisição de cliente, o seu CAC, tem que ser no máximo R$200. Beleza? Eu ofereci um parâmetro para que não fique perversa essa meta, tá? E eu ainda adiciono outra. O LTV. LTV é uma medida de qualidade do cliente. É o quanto que um cliente me gera de valor ao longo do tempo que ele permanece comigo. Ok, pessoal? Legal? Lembrando, pessoal, dúvidas, joguem no chat. Eu vou responder daqui a pouco aí para vocês, tá bom? Tirem foto disso, gravem e semana que vem, amanhã, né? Amanhã ainda é sexta, tem muita coisa para fazer essa semana. Vocês já podem desdobrar na empresa de vocês. Beleza? E olha que legal aqui, né? Voltando naquela história do painel de bordo, isso é um Excel, pessoal. Para com esse negócio de dashboard, de coisa colorida, de coisa bonita. Para com isso. Faz um Excel, tá? Um bom painel de bordo, né? Ele tem entre 16 e 20 indicadores estratégicos. 16 a 20 indicadores deveriam ser suficientes para a gente mapear não só performance, mas se a gente está executando a estratégia da nossa empresa, tá? E olha que interessante aqui, ó. Eu tenho um responsável muito claro, né? É o gestor de cada área dessa aqui, o responsável. Eu tenho aqui também a meta mês a mês, e a gente já vai falar sobre meta e como definir isso, tá? Montem isso na empresa. Painel de bordo é muito simples de fazer. Quem quiser pode pedir depois lá no grupo, no meu Instagram, que eu mando um modelo para vocês terem um lugar centralizado todas as medidas de performance, de execução estratégica da empresa de vocês, tá? Isso aqui muda a vida, pessoal. Tá? E já conectando com metas, sem firulas, aquele papo lá do coach de que metas tem que ser factíveis e desafiadoras. Para com essa merda, pessoal, tá? Vamos simplificar as coisas. Como diz um sócio meu, a gente é adepto do método KISS, que é o Keep It Simple Stupid, né? Ou no português seria mantém isso simples ou estúpido, né? Então, cara, quanto mais simples a gente conseguir gerir a nossa empresa, mais vai ser melhor, mais a gente vai ser eficiente nessa gestão, tá? E como que a gente define metas de uma maneira bem feita, pessoal? Meta boa não é essa porra de factível, desafiadora, você para com isso. Meta boa é aquela que entrega o plano. É aquela que entrega um plano. E olha o que tem por trás dessa frase. Eu tenho que ter um plano. Olha que coisa fenomenal. Muita gente acha que o problema na empresa deles é gestão, mas não é. É a falta de planejamento, é a falta de estratégia, tá? A gestão, ela vem depois, beleza? Então, pô, o cara às vezes olha lá, né? Eu vejo muito isso nas empresas que eu participo, se eu olho e falo, mas essa meta aqui para o comercial tá muito fácil, ele vai entregar isso. Pô, bicho, eu sou um cara que gosta das pessoas que trabalham comigo, porque se eu não gostar, eu demito. Se não estiver entregando resultado, se não tem fit com a gente, não vai fazer parte da nossa organização. Tá certo? Então, o que eu mais quero é que esse cara entregue a meta estando na praia. Se ele for capaz de entregar as metas dele estando na praia, tá tudo certo. Eu não estou aqui para controlar onde esse cara está, se ele está suando em casa, se ele está se esgarçando para entregar a meta. Eu quero saber se ele entrega a meta, quero saber se ele entrega resultado. Por um único motivo. Se todo mundo entregar a meta, a gente entrega o plano do ano. Tá, pessoal? Queria que vocês gravassem bastante isso. Anota aí no caderninho de vocês também, tá? E o que são metas? Né? Metas são os milestones, ou seja, são marcos temporais que mostram que nós estamos ou não no caminho do objetivo que a gente traçou, tá? Todo planejamento, ele é
Daniel, perfeito, tá? A importância do BP, do Business Plan, a importância da gente ter um planejamento financeiro. De lá que a gente vai extrair isso, eu vou falar, tá? Mas as metas mostram se nós estamos no nosso caminho de atingir o nosso objetivo de longo prazo. Todo planejamento, toda gestão, ela é um depara. É como que eu saio do ponto A e vou para o ponto B. Tá? E as metas, elas estão aqui no meio. E se eu estou atingindo elas, eu vou falar, opa, estou no caminho daquilo que eu desenhei lá atrás. Tá, pessoal? Isso é muito importante e até simples de falar, porém difícil de executar. Beleza? Como definir uma boa meta? Meu amigo Miguel, que está aqui, já antecipou. O jeito ideal de você fazer isso, tá? É você desdobrar do seu business plan, da sua modelagem financeira. Isso que eu estou mostrando para vocês aqui, pessoal, esse quadro, tá? Está projetado, ele é uma parte de um business plan, ou seja, de uma modelagem financeira, uma projeção econômica financeira, que mostra mês a mês qual é o cenário que nós desejamos para a nossa empresa. Ok? Mês a mês, ó, eu tenho projetado aqui, ó, cara, quanto que eu quero ter de receita, quanto que eu vou ter de margem de produção, quanto que eu vou ter de EBITDA, quanto que eu vou ter de fluxo de caixa, tá? Se eu tenho isso pronto, fica muito mais fácil de dobrar a meta. Eu não vou ter que inventar um número de vendas, né? Pô, a galera faz muito isso. Olha e fala, faturei 1 milhão esse ano. Ano que vem, então, a meta é faturar 2. Não, para com essa porra. Projeta isso, olha mês a mês. Cria um racional. Isso vai gerar valor, não vai? Cria um racional para isso, pessoal. Pô, largar de preguiça, cara. Gestão não é para quem é preguiçoso, não, tá? Gestão não é para quem é preguiçoso, não é para quem não gosta de rotina. Isso aqui precisa gostar de rotina. Eu vou falar para vocês, eu não gosto, mas eu entendi a importância disso, então eu aprendi a respeitar e ter disciplina para isso. Ok? Beleza, esse é o primeiro método, mas nem tudo a gente consegue tirar do nosso business plan. Um exemplo muito claro é o que eu citei para vocês do NPS, uma medida de satisfação de cliente, tá certo? Isso normalmente não sai do meu BP, mas eu posso olhar benchmark de mercado. Se você procurar uma escala de NPS, você vai ver qual escala que é um cliente satisfeito, qual que é a escala de um cliente muito satisfeito, qual que é a escala de um cliente detrator, e você pode extrair um benchmark. Você fala, pô, se minha empresa é muito focada na experiência do cliente, eu tenho que ter um NPS 90. Se não é tanto, caso do supermercado Dia, caso da rede de hotéis Ibis, o NPS a satisfação do cliente não é o grande foco deles. Eu posso aceitar um NPS menor, tá? Nem toda empresa foi feita para entregar a melhor experiência do cliente no seu dia a dia. Beleza, pessoal? Se você não consegue nem desdobrar do BPI, se você não consegue desdobrar de benchmark de mercado, use o bom senso. O que é bom senso? Porra, não vai entregar uma meta que não seja factível. Você quebra, você descredibiliza toda a porcaria do plano que você fez lá para trás. Tá, pessoal? Usa bom senso, ok? E aí, à medida que sua empresa for evoluindo, você vai criar massa crítica de dados para entender se aquelas metas ali fazem sentido ou não. Tá bom, pessoal? Então, sempre nessa ordem. Se eu puder, eu vou tirar do BP. Se eu não puder do BP, eu vou usar benchmark de mercado. Se eu não tenho benchmark nem BP, eu vou usar o bom senso para isso. Dúvidas até aí, mandem no chat, pessoal. Olha só que legal. Então, a gente já falou, né, sobre como definir meu esquema tático. A gente falou sobre como dizer para cada jogador do time o que ele está ali para entregar. O lateral vai ter que fazer X cruzamentos no jogo, o atacante vai ter que fazer X gols, etc. Definiu já como que a gente vai estipular metas para esse time. Que é falar, cara, ano passado a gente foi bem porque você fez 1 gol por partida. Esse aqui você vai ter a meta de fazer 2 gols por partida, porque a gente tem que ir para a Série A. Sair da Série B e para a Série A. Tá certo? E agora falta um elemento muito importante, que é rotina de gestão. Reuniões, encontros, onde a gente vai acompanhar a execução de tudo isso que a gente desenhou, tá certo? Por que eu falo que gestão é banho, pessoal? Todos vocês tomam banho com frequência, tenho certeza disso. E apesar de tomar banho 364 dias no ano, se no dia 365 você não tomar banho, porra, vai dar uma azedada. Vocês sabem do que eu estou falando. E rotina de gestão é isso. Tem que ser todo dia. Todo dia. Beleza? Pô, quantas vezes, cara, eu cheguei lá, cara, na Zite, na Chip, de saco cheio. Não queria fazer a reunião. Foda-se. Tá na agenda. É indiscutível, é inegociável. Você tem que fazer as rotinas de gestão. E eu vou trazer para vocês o que eu acho que dentro disso que a gente está falando é a rotina de gestão mais importante
mais importante para um gestor de elite, tá? Reunião de indicadores, também conhecidas como RI, ok? É onde nós vamos monitorar se aqueles KPIs, aqueles indicadores que nós fizemos, estão sendo atingidos, tá? Primeira coisa, frequência semanal. Se você olhar no final do mês, não tem nada que você possa fazer para alterar o resultado que passou. Mas se você olha semanalmente, certo? O ideal é o quê? No dia 15, você já tem uma visão clara do que você vai entregar no final do mês. Se você tiver uma visão clara do que vai ser entregue no as-is, ou seja, da forma que está sendo feito, talvez você possa mudar a engrenagem e atingir a meta lá no final do mês, tá? Nunca esqueçam, anotem isso que eu estou falando para vocês. Anotem isso aqui, pessoal. Uma empresa só tem um problema. Ela só pode ter um problema, que é uma meta não batida. Tá certo? É isso que um gestor deve evitar, beleza? A reunião de indicadores, pessoal, é objetiva e pragmática. Para com essa merda de reunião de alinhamento que você faz na sua empresa. Chega todo mundo, muro das lamentações. Ah, eu fiz isso, fiz aquilo. Foda-se, cara. Se todo mundo souber o que tem que entregar, souber o quanto tem que entregar, você só precisa monitorar se eles estão entregando ou não, tá? Esse é o objetivo da reunião de indicadores. Legal? Qual que é a pauta, então, Rodrigo, se ela é objetiva e se ela é pragmática? A pauta é, eu vou olhar qual que é a meta até hoje que deveria ter sido entregue versus o que foi realizado. Exemplo, a meta do mês era 200 mil. Se eu estou no dia 15, até hoje eu tinha que ter entregado 100 mil. Quanto que eu de fato entreguei? Entreguei 80 mil. Porra, precisa montar um plano de ação para corrigir isso. Senão, lá no final do mês, a gente vai ficar atrás da meta, certo? Então, orçado e realizado, tá? Segundo ponto, causas. Por que a meta não está sendo identificada? E aí, pessoal, causas, eu vou falar para vocês já já, são numéricas. Tá? Não vem com esse negócio, porque o time está desmotivado, porque a concorrência está batendo forte. Não, não é isso, pessoal. Causa numérica, eu vou mostrar para vocês como fazer já já, tá? Depois, qual que é o plano de ação? Que eu sempre falo, traz o problema, mas já traz a solução junto. Tá? Nunca esqueçam disso. Fazer gestão para cima é isso. Eu levo o problema e levo a solução em conjunto. Beleza? E uma meta não batida, eu queria que vocês lembrassem sempre dessa frase aqui, reforçassem com o time de vocês. As pessoas não gostam de não entregar a meta. Isso é óbvio, tá? Mas então você tem que colocar na cabeça delas essa mentalidade, que uma meta não batida não significa que alguém errou necessariamente. Tá? Significa que nós temos um problema, lembra? A empresa só deveria ter um problema, que é uma meta não batida. E se a gente tem uma meta não batida, temos um problema, e que bom que nós tenhamos problema. É para isso que nós estamos aqui, para corrigir a rota. Se a gente desenhasse uma planilha de Excel e ela acontecesse automaticamente, para que nós íamos ser pagos para gerirmos a empresa, certo? Então, que bom que tenham os problemas, tá? Vamos lá, pessoal, em frente. Ó, fato é a descrição numérica do problema. Como estamos em relação à meta, como eu comentei. A meta até hoje era 100 mil, eu estou em 80 mil, ou seja, eu estou 20% abaixo da minha meta. Causas são descrições numéricas, tá? Vou mostrar um exemplo para vocês. A soma das causas explica o todo. O que é a causa numérica, Rodrigo? Pô, o diretor de vendas chega e fala, cara, a gente positivou somente 100... A gente só conseguiu faturar 100 mil reais esse mês. Legal? Legal, faturamos 100 mil. Qual foi a causa? Faturamento, pessoal, é a multiplicação entre clientes ativos vezes ticket médio por cliente. Ou, se for um varejo, por exemplo, vendas faturadas vezes ticket médio. Então, eu desço para cá e eu identifico aonde teve o problema. Eu tive menos clientes do que eu tinha programado ou meu ticket médio foi menor do que eu tinha programado? Eu tive menos vendas faturadas ou eu tive menos ticket médio? Tá? Então, é numérico isso. Tá? Eu vou identificar em qual perna dessa árvore de indicadores que eu tive um problema. Ok? Teve empresa que eu participei que a gente já automatizou isso. Vinha lá uma meta vermelha, ela já mostrava a árvore ali da onde estava o problema. E as ações também são numéricas. Olha que legal aqui, ó. Trouxe um exemplo para vocês, propositalmente, de uma forma muito simples. Você pode aplicar isso amanhã na sua empresa, tá? E educar o seu time a fazer isso. Olha o KPI que a gente está analisando. Receita bruta, a meta era 250 mil, ficou em 183 mil. Olha o fato. Estamos 27% abaixo da meta. Você vai ver que o pessoal, que as pessoas têm a tendência de trazer uma visão positiva sobre tudo. É o copo meio cheio, né? Então o cara traz, porra, a gente cresceu 10% contra o ano passado, a gente cresceu 20% contra a semana passada.
não me interessa. Eu quero saber como estamos em relação à meta. É só isso que nos importa hoje. Ok? Legal? Beleza. Então temos um problema. 27% abaixo da meta de receita bruta. Quais são as causas? Olha que bacana. O ticket médio está 12,5% abaixo do orçado e as vendas estão 16,4% abaixo do orçado. O que está por trás disso? A gente tem que ter um planejamento, a gente tem que ter um orçamento para garantir que a gente vai conseguir fazer um bom FCA. Então, repara como é que as causas são numéricas, pessoal. Ficou claro aí para vocês? Ficou claro aí? Manda um joinha aí para todo mundo que entendeu o que eu falei de causas serem numéricas, tá? E aí a gente vem para o plano de ação, tá? Que é onde a maioria das pessoas erram. Por quê? A gente costuma fazer plano de ação antes de identificar a causa. A gente acha que a gente já sabe, né? Já acha que a gente já sabe. Pô, já sei o que é, vou fazer isso. Não, identifica a causa antes, tá? Pessoal, alguém aqui nessa live já aplica isso na empresa, que é um método que não é meu, né? Isso é um método amplamente conhecido. Se tiver alguém que já aplica isso na empresa, fala aí. Se tiver alguém que não aplica, fala aí também. Só para eu ter uma temperatura aqui, se eu estou falando coisa que vocês já sabem, né? Legal. Olha como é que a gente faz o plano de ação. A ação ela é sempre numérica, sempre numérica. Aumentar o ticket médio de X para Y. Aumentar vendas diárias de X para Y. Depois que a gente vai para o como. Depois nós vamos para o como. Aí eu falo, pô, vou dar um incentivo, vou enviar um cupom de desconto, cacete 4, que tiver que ser. Legal, pessoal? Esse aqui é o nosso modelo de FCA. Ensine os liderados de vocês a aplicarem isso na empresa de vocês. Tenho certeza que vai mudar a vida. Vocês vão parar com aquele negócio de ficar perguntando todo dia se o cara fez uma tarefinha, se não fez tarefinha. O que importa é resultado. Tá certo, pessoal? Beleza? Turma, dúvidas até aqui? Léo, temos dúvidas aí? O que você conseguiu selecionar aí? Eu estava disperso aqui do chat, não consegui pegar nada, mas vamos lá. Fala, Rodrigo, pessoal. Léo, Boa noite. Olha, a Mayara mandou aqui pra gente como fazer gestão à distância. Não, eu que estou sem som aqui, peraí. Vai lá, fala de novo aí. A Mayara mandou aqui pra gente como fazer gestão à distância. Como fazer gestão à distância, você diz de home office, Mayara? Depois me dá um ok aí, tá? Isso é interessante, né? Ok, Mayara. Isso é interessante. Tudo isso que eu falei aqui, ele é aplicável, a gente aplicou nas nossas empresas, modelo presencial, no híbrido e no remoto, tá? Presencial, híbrido e remoto. Eu acho que no remoto, as rotinas, elas são mais importantes aí. A Raíza está aí, por exemplo, foi minha diretora de RH quando a gente entrou na pandemia. E, cara, o que a gente mais fez foi definir rotina. As pessoas saberem quando elas vão ter que reportar, as pessoas saberem como que elas vão ser cobradas, tá? Isso que a gente está falando aqui é totalmente válido. Pessoal, só pedir para deixar o microfone no mudo aí para a gente não embolar aqui o meio de campo, tá? Mas estou vendo aqui, ó, a Mayara falou que está morando a 1.500 quilômetros da empresa física. Mayara, se você tem time lá, aí que você deveria reforçar 10 vezes mais a comunicação com o seu time, deixar claro o que eles têm que entregar e quanto que eles têm que entregar e como que você vai cobrar isso, tá? É esse passo a passo, são esses 4 passos que eu mostrei para vocês aqui que vão te ajudar, tá? A gente passou a pandemia praticamente inteira fazendo isso aí, beleza? Mais o que, Leozão? Beleza. O Daniel perguntou aqui, como montar esse plano de ação para correr atrás da meta? A dúvida dele é, se tem um conjunto de ação que poderia aumentar ainda mais a meta, por que essas ações já não estavam mapeadas antes? Perfeito, elas deveriam ter sido mapeadas, né? Só quando a gente faz um planejamento, foi quem que perguntou, Léo, qual que é o nome? Foi o Daniel. Daniel, quando a gente faz um planejamento, cara, a gente está elencando uma série de hipóteses, né? E aí eu vejo um monte de guru hoje falando o seguinte, a empresa não tem achismo. Não, às vezes tem sim. Tem hipótese, tem premissa, a gente cria hipótese. Só que às vezes o que acontece? Essas hipóteses, elas não viram. Elas não entregam o que a gente esperava. Isso é normal, porra. Tá? E aí esse é o momento da gente medir os indicadores e se ficou fora, cara, vamos elencar novas hipóteses para a gente conseguir corrigir. Olha um caso interessante que eu vou contar para vocês, tá? Tem uma empresa que eu atuo como conselheiro, Daniel,
que a gente foi olhar lá o faturamento e estava abaixo da meta, tá? Numa reunião nossa de comitê de gestão, estava abaixo da meta. Eu falei, cara, o que está acontecendo, né? E a CEO, ela falou comigo o seguinte, tipo, a nossa máquina de vendas não está funcionando. Eu falei, pô, calma lá. Vamos quebrar esse indicador de receita bruta? Pô, vamos. A gente começou a quebrar esse negócio e a gente foi ver que, na verdade, a gente estava entregando exatamente o planejamento que foi feito. Tá? Não exatamente. A meta eram 30 novos clientes, a gente tinha feito 29. O que a gente, na verdade, estava falhando era na retenção dos clientes de um mês para o outro. Tá ok? Então, é muito importante que vocês façam essa gestão, que vocês vão quebrando ali em níveis, tá? Para, de fato, identificar quais são os problemas, quais são as causas de uma meta não atingida. Beleza? Mas que, Leozão, vamos mais uma aí. Olha, aqui o Felipe Gobi mandou para gente. Você precisava repetir sempre a importância de ter um plano para os seus líderes? Depois de quanto tempo a coisa ficou fluida? Todo dia, tá? Todo dia. Mesmo depois de 1 ano, 2 anos de implantado o sistema de gestão, você, que é o CEO, que é o gestor, você tem que ser o maior patrocinador desse sistema de gestão, tá? As pessoas por si só, cara, elas não são metódicas por natureza. Você vai precisar reforçar isso. Na última empresa que eu era o CEO e que eu implantei isso, a gente levou mais ou menos 6 meses para que as coisas começassem a ficar fluidas, tá, Gobi? 6 meses, cara. Batendo, cobrando, ensinando, dando feedback, tá? Fazendo tudo que é necessário. Então, ó, a Gabi aí, que era a nossa head de RH na época também, lembra bem disso, a gente levou praticamente uns 6 meses implantando isso. Mas esse é o ato, é a gente patrocinar, é a gente ser fiel, né, ao sistema que a gente está implantando. Eu demorei 7 anos para fazer isso. Pô, eu estou entregando de graça para vocês aqui o que vocês deveriam implantar. Então, basicamente, desenhe um plano para isso e toca o pau, beleza? Mais uma aí, Léo. Sim, temos mais 2 aqui bem legais. Ó, do Ricardo Brandão. Como definir claramente quais são as 3 grandes prioridades para o foco de todo o time para os próximos 30 dias, que alguns chamam de OKR, né? Pois é, eu sou um detrator do OKR e tal, Ricardo, desculpa te decepcionar, mas, cara, a vida real de uma empresa é não ter gestores sêniores o suficiente para definirem suas próprias metas, suas próprias iniciativas, tá? O que eu te sugiro, cara? Quando você olhar o plano e as metas, você vai chamar seus gestores e falar assim, galera, define o que vocês vão fazer, qual que é o plano de ação para entregar essas porra dessas metas aqui, tá? E você vai espaçar isso ao longo do tempo, você vai priorizar da seguinte forma, colocando em 1, 2 e 3 para cada tarefa, para cada projeto. 1 é aquilo que é fundamental, é fundamental você aplicar nos próximos 90 dias. 2 é uma priorização que ela é fundamental para a gente entregar o plano do ano. E o 3 é o que a gente chama de nice to have, ou seja, seria bom ter esse ano, mas se não tiver, não vai ter problema, a gente vai entregar o plano da mesma forma, tá? Quando você priorizar dessa forma, você já vai começar a filtrar as coisas e vai segmentar os projetos e iniciativas, no máximo 2, como eu falei, por gestor, tá? E aí você vai fazer uma reunião quinzenal, eu gostava de fazer quinzenal, para acompanhar a evolução desses projetos. Nada mais é do que um orçado versus realizado. O projeto tal era para ser entregue tal dia. Ele foi entregue? Não, não foi entregue. Qual que é o plano corretivo? Qual que é o impacto disso, tá? Faz isso quinzenalmente que já vai ser uma boa entrega, beleza? Léo, deixa eu puxar aqui a do Renan, que eu acho que é muito bom, tá? Você acha que no início de uma empresa esse nível de gestão não acaba travando? Você mesmo só implementou 7 anos após iniciar? Não foi 7 anos, foi 7 anos depois não, tá, Jó? Foi 2 anos depois, lá em 2018, a gente começou a implementar isso, tá? Cara, acho que a partir do momento que você começa a ter time, você precisa levar autonomia para a ponta, tá? Então, obviamente que quando é você e mais 2 sócios fundadores, cara, você vai usar uma parte disso. Na hora que você vai para 10 funcionários, você vai usar um pouquinho mais. Você vai para 20 funcionários, você vai usar já uma parte maior. Eu e meus sócios, a gente chegou a ter 300 funcionários simultaneamente. Então, se você não tiver isso implementado na sua empresa, está fudido, tá? E mais importante, pessoal, às vezes você não está usando isso tudo, mas você tem nível de consciência. Você sabe que em algum momento você vai precisar disso. Você sabe que existe um gap. Pô, estou sem energia para implementar. Legal, mas só de você saber que você precisa implementar isso em algum momento, cara, já vai te trazer clareza,
dos próximos pontos, tá, pessoal? Então, assim, não trava nada, tá? Não engessa nada, muito pelo contrário, você vai levar a autonomia para a ponta, tá, Renan? Isso aqui, bicho, vai levar a autonomia para a ponta, a empresa fica fluida, fica solta, tá? Não sou eu que estou falando, pergunto para as pessoas que trabalharam comigo, vão saber o nível de autonomia que elas tinham e o reporte que elas tinham para fazer também, tá ok? Beleza? Leozão, só por conta do tempo, a gente acabou estourando. Pessoal, queria pedir permissão para vocês aqui, tomar a liberdade de. Bom, primeiro que isso aqui é uma coisa que eu já implementei em algumas dezenas de empresas e é muito interessante. Isso que eu estou passando aqui são soluções agnósticas, ou seja, não é por segmento, não é por tamanho de empresa, isso aqui é fundamento de negócio, tá? Eu sei que um monte de vocês, cara, estão aqui em busca de bala de prata, que vai mudar a empresa do dia para a noite. Já adianto para vocês, cara, vocês estão em busca disso, cara, não é aqui, tá? Não é comigo, beleza? Isso que eu estou ensinando para vocês, cara, são coisas que vão levar 3, 4, 5, 6 meses para serem implementados e começar a mudar a vida de vocês, mas isso aqui é fundamento de negócio, tá? Cuidado com essas bullshitagens aí, que tudo agora é CX, tudo agora é growth, tudo agora é tecnologia. Calma. Para de focar só no que é tendência e foca no que funciona há muitos anos com vocês, tá? Então, o que a gente tinha de conteúdo para passar, eu passei aqui para vocês. No final, vou comentar mais um pouquinho o que eu quero entregar. Mas antes disso, pessoal, vou tomar a liberdade de falar para vocês sobre a minha turma de mentoria, tá? Na semana que vem, para quem se interessou em saber mais, eu vou começar na terça-feira, tá? Nós já temos 24 pessoas nessa turma, onde em 8 semanas eu vou destrinchar mais passo a passo. Aqui a gente não teve nem tempo para passar o passo a passo, mas na minha turma de mentoria, em 8 semanas, eu abro todo o método. Pô, Renan, fico feliz aí, cara. Acho que eu não te conheço ainda, mas obrigado pelo feedback aí. É o meu jeito de ser simples e prático, tá? Eu não estou aqui para criar dificuldade de vender solução, não, cara. Nosso negócio aqui é ser objetivo. 8 semanas na minha mentoria, eu entrego o meu framework inteiro e vou ajudando os alunos a implementar isso nas empresas dele, tá? Esse foi o método que a gente usou nas nossas 3 empresas, Zite, Chip e PEC. Vendemos a Zite para a Sapori, a Chip e a PEC para Americanas. Enfim, foi o que a gente usou para conseguir, inclusive, gerir essas empresas ao mesmo tempo e ter aí digamos, um relativo sucesso nessa empresa. Sempre dá para ser melhor, sempre dá para ser pior, mas foi o que a gente apresentou, tá? Como que funciona a mentoria, pessoal, para quem tiver interesse? São 8 encontros online, tá? Todos ao vivo, todos ao vivo. Toda terça-feira a gente se encontra e a gente ainda tem 2 encontros extras. Qual que é a dinâmica? Nesses 8 encontros online, eu vou mostrar um conteúdo para vocês e nós vamos aplicar ele juntos. Nós vamos criar um planejamento estratégico do zero juntos. Eu vou criar uma tese estratégica, vou criar um business plan junto com vocês durante nossas 8 aulas, todas as rotinas de gestão, todas as iniciativas, tudo que um planejamento estratégico tem que ter. E as 2 aulas extras, E as 2 aulas extras, pessoal, elas são para vocês trazerem o material que vocês vão construindo das empresas de vocês comigo. Vocês vão trazendo dúvidas. Outro, implementei na minha empresa. Cara, estou com dúvida aqui. Como é que você faria isso no BP? Como é que você não faria? Tá, pessoal? E no final, a gente tem um encontro presencial de um dia inteiro na minha casa, tá? Na minha casa, a gente tem um encontro presencial lá. É muito bacana, além de trocar mais conteúdo, etc. Rodolfo aí já foi meu mentorado, investido pelo Fundo Soberano do Espírito Santo também. Obrigado pela presença, Rodolfão. E além disso, cara, eu entrego todos os materiais, todos os frameworks. Vocês ficam com acesso vitalício aí na plataforma, todas as aulas gravadas, e é muito bacana porque acaba formando uma comunidade, né? Vocês vão ver, tem uma foto aqui no final, foram mais de 60 pessoas, o pessoal até apelidou de Miranda Valley aí, porque acaba que as pessoas fazem negócio entre si, elas se ajudam, né? Para vocês terem ideia, no Espírito Santo tem um fundo soberano, e 1/3 das empresas que já foram investidas lá foram minhas mentoradas. Então, um ajuda o outro, eu ajudo todo mundo, eu entro no meio para brigar, para negociar, a gente acaba criando um vínculo muito bacana. Isso aqui não é promessa, só perguntar para alguém que fez, tá? Chama o Rodolfo aí, Rodolfão, já que você apareceu na live, se vira aí, tá, pessoal? Chama o Rodolfo aí para vocês entenderem como é que é, tá? E o que consiste, tá, a mentoria, pessoal? São 3 módulos. O primeiro deles é estratégia. O que é estratégia? É criar um posicionamento único para sua empresa. Único não quer dizer ser melhor. Um posicionamento único que permita a ela ganhar mais dinheiro do que a concorrência.
Pô, Rodrigo, mas eu não quero ganhar mais dinheiro do que a concorrência. Maravilha, então copia o que eles estão fazendo. Tá? Esse é o racional. Estratégia é se posicionar com diferenciais competitivos, ou seja, que vão te fazer ganhar mais dinheiro. Esse é o primeiro módulo, nós vamos ficar 4 aulas estruturando isso. Esse é o módulo mais importante para qualquer empresa. Sem estratégia, você está à deriva, você não tem porra nenhuma, tá? Ah, porra, estratégia da minha empresa é globalizar. Não, isso não é estratégia, pessoal. Estratégia é como que eu vou competir, como que eu vou capturar mais cliente. Eu vou entender meu cliente para poder ganhar mais dinheiro, beleza? Segundo ponto, planejamento, e aqui a gente foca muito em finanças, tá, pessoal? Eu tenho uma aula só sobre finanças, gestão de fluxo de caixa, competência em caixa, ciclo financeiro, capital de giro. A gente fala tudo sobre planejamento e gestão financeira, tá? E, na sequência, a gente vai montar uma modelagem, um business plan, tá? Um planejamento financeiro em conjunto daquela estratégia que nós criamos. Beleza, pessoal? Esse é o segundo módulo, a gente fica 2 aulas nesse módulo. E no terceiro, gestão. Eu vou ensinar para vocês do zero como pegar aquela estratégia, pegar o business plan, criar um painel de bordo, tá? Definir os indicadores, definir as metas, criar todas as ferramentas de acompanhamento de iniciativa. Nós vamos também criando isso do zero. Pessoal, para vocês entenderem que eu estou falando de criar do zero, eu vou compartilhando a minha tela, toda a mentoria, e vou fazendo junto com vocês. Como se a gente fosse um conselho de uma empresa criando um planejamento. Porra, mais prático do que isso é impossível, tá? Vocês vão poder pegar tudo, acompanhar e fazer na empresa de vocês, beleza? Bom, isso aí são algumas das empresas que eu participo, das empresas que eu já participei. Tem empresas aqui que faturam de 30 mil reais por mês até empresas que faturam 60 milhões por mês, como é o caso da Rio Quality. O número por si só ele não diz muita coisa, mas o que eu quero dizer com isso aqui, pessoal, é que isso é fundamento, tá? Não é que isso funciona para tal negócio, mas não funciona para tal. Esquece isso, tá? Isso aqui é fundamento. Isso aqui é a base, tá? É um fundamento, assim como dar um passe no jogo de futebol é um fundamento, tá? Não tem como jogar futebol se você não souber dar um passe. Não tem como jogar futebol se você não souber chutar para o gol, tá certo? Então, ó, nós temos aqui B-Side, que é uma empresa de educação executiva, PEC é um white label, Outcast é um fundo de investimento, Americanas Delivery é delivery, como o próprio nome diz, a Zite é a loja autônoma, Cook é um delivery de alimentação, VPX é consultoria, Vitória Partners é uma boutique de M&A, a Faz é escritório de advocacia, tem de tudo aqui, cara, tá? Isso não precisa acreditar em mim. Procura aí quem são as pessoas dessa empresa e perguntam lá se faz sentido ou não o que eu estou falando, beleza? Mais de 60 pessoas já passaram pelo programa, né? Tem um pouco mais de 6 meses que eu comecei a fazer isso, e a gente está indo aqui para a nossa 4ª turma. E aí, assim, pessoal, de verdade, sendo ultra sincero, não tem bala de prata. Eu não vou ensinar nessa mentoria nada que vai fazer sua empresa de uma semana para outra sair de 100 mil para 1 milhão, porque simplesmente isso não existe, tá? Mas se você quer focar no longo prazo, que é o que eu e meu sócio sempre focamos, a gente construiu empresas para serem desenvolvidas, escaladas e vendidas no longo prazo, tá? Isso é empreendedorismo, isso é gestão, isso é ter clareza do deparo que a gente tem que fazer. Se você quer aprender a fazer isso, tá? Eu te convido para fazer parte da nossa mentoria aqui, tá? Agora, se você está querendo o próximo hackzinho do Instagram que vai te trazer cliente, pessoal, sai fora. Não é aqui que eu vou te ensinar, tá? Eu preciso de gente muito alinhada, gente com muita clareza. Não é barato isso aqui, não vem desalinhado, porque isso não é bala de prata que eu vou entregar para vocês, tá bom, pessoal? Então, eu vou pedir agora para o Dani, pessoal, botar o link aqui, tá? Vocês precisam fazer uma inscrição para a gente entender. Eu gosto sempre da turma nivelada, tá ok? O valor da mentoria é R$8 mil por cadeira, tá? Isso parcela em até 6 vezes sem juros, tá? Mas você precisa fazer uma aplicação para a gente entender se você está no ponto e dizer para a gente também, cara, se é isso que você precisa, tá? Nosso time e a gente está aqui à disposição para tirar dúvidas de vocês e tudo. E terça-feira que vem a gente vai começar, tá? A gente tem 24 pessoas já nessa aula, ou seja, a gente tem 6 cadeiras a mais para completar. Passaram aqui mais de 200 pessoas nessa live. Se a gente fizer uma conta simples aqui, é provável que a gente não tenha lugar para todo mundo. Eu estou começando um novo business também, não sei quanto vai ser a próxima turma, mas espero que tenha outros, porque eu adoro fazer isso, e quem já participou sabe o tesão que eu tenho de compartilhar com vocês tudo que eu aprendi. Mas, pessoal,
Lembra a história do Diogo que eu contei lá atrás? Em 3 meses o Diogo mudou a minha vida, mudou a vida das minhas empresas. Tá certo? Então, cara, em negócio a gente não tem tempo para perder, cara. Nesse cenário de hipercompetitividade, né, onde todo mundo está competindo, onde todo mundo está ali batendo um de frente com o outro, cara, infelizmente a gente não tem tempo para perder, tá? Pessoal, por último aqui, eu vou abrir para dúvidas, eventualmente, aí sobre a mentoria, dúvidas que vocês tenham sobre o programa, sobre o conteúdo. Quem tiver dúvida, fica à vontade para mandar no chat, para abrir o microfone. Estou aqui à disposição de vocês. Quero, antes de mais nada, agradecer a todo mundo que esteve aqui, que aguentou me assistir aí um pouco mais de 1 hora. Estourei uns 5 minutinhos da aula, mas quero, de antemão, agradecer a todos vocês. Se alguém tiver dúvida, estou aqui à disposição. Jéssica levantou a mão aí. Ou não, foi sem querer. Acho que Jéssica foi sem querer, hein? Rodolfão, honra foi toda minha ter você na nossa turma, cara. Obrigado. Pessoal, ó, o link está aqui. Para quem quiser, clica lá, faz a aplicação logo. Parcela em 6 vezes, como eu falei para vocês, cara, dá tipo R$1.000 e poucos por mês. E, bicho, custa menos do que aquele estagiário ruim que você fica o dia inteiro reclamando aí na sua empresa, tá? E se eu não entregar mais valor do que o estagiário de vocês, eu tenho que repensar toda a minha vida, beleza? Dúvidas aí, pessoal? Alguma coisa que eu possa ajudar mais? Tem gente levantando a mão aí que eu acho que é sem querer. Leozão, tem mais algum ponto aí para hoje? Rodrigão, o Victor tinha feito uma pergunta aqui sobre mão de obra, né? Ele acredita que você deve ter passado um perrengue com mão de obra lá em Vitória. Ele perguntou se você tinha alguma dica para manter o time mais engajado. Pelo contrário, cara. Tá, esse aí é o dilema da concorrência, né? Pô, São Paulo tem mão de obra boa. Tem, em compensação, você tem 200 empresas tão sexys como a sua, né? Em Vitória, você tem uma alavanca que é o seguinte: tem poucas empresas muito sexys em Vitória, pela própria composição do Estado, né? Então, a gente usava isso muito bem, né? E a gente, eu diria que a maior parte dos talentos que a gente teve, nós encontramos ali em Vitória, tá? Boa parte disso a gente encontrou em Vitória. Mas eu dedicava, né? Eu tenho muito sócio, eu dedicava mais da metade do meu tempo para isso, para encontrar boas pessoas que pudessem entregar o resultado junto com a gente, tá? Então não tem muita essa história de localização, não, cara. Tudo tem seus prós e contras, beleza? Victor Asman. Mais alguma coisa aí, Leozão? Aqui a Daiane perguntou: Rodrigo, essa mentoria é presencial? Não, ela é toda online, tá? Ela é toda online, sendo que depois da última aula nós temos um encontro na minha casa em São Paulo, tá? Então, cara, obviamente, sempre rola de eu encontrar a turma ali, eu acabo viajando muito, então, sempre que eu posso, gosto de ter uma proximidade com a turma, né? Mas as aulas acontecem online, tá, Daya? Aqui o André tinha perguntado: qual a maneira mais interessante de comissionar o time de vendas e agendamento no WhatsApp? Tabela progressiva, valor fixo por lead, taxa de conversão versus volume? Você é gestor comercial? Quem foi que perguntou? Foi o André Rodrigues. Não sei se o André está aí ainda. Eu preciso entender qual que é a posição dele. Se ele for CEO, ele tem que definir a meta do gestor comercial. Se ele for o gestor comercial, ele tem que entender qual que é o processo que o time tem que seguir. O que eu gosto de fazer, tá, pessoal? Falando de vendas. Primeiro, definir qual que é o OTE de cada vendedor. É o que a gente chama de On-Target Earnings. Ou seja, se esse vendedor entregar tudo que se espera dele de meta, quanto que ele vai ganhar? Se ele entregar tudo de meta dele, ele vai ganhar 1 milhão por ano. Pô, maravilha. Aí eu faço a conta de trás para frente. Eu quero que esse cara tenha uma remuneração variável, normalmente 50-50, tá? 50% fixo, 50% variável. Beleza, então já sei quanto é que vai ser o salário, eu sei que ele vai ter 50% variável. Aí eu vou entender quais são os KPIs que esse cara tem que entregar, e a regra se mantém a mesma, de 3 a 5. Esse cara vai ter que entregar positivação, vai ter que entregar ticket médio, margem bruta e satisfação do cliente, por exemplo, tá? E aí eu faço uma composição desses 4 indicadores.
onde eu boto uma comissão a cada venda. Pô, cada venda que ele fizer, ele vai ter 3%, e eu crio aceleradores para cada um desses indicadores batidos. Se ele bater a receita bruta, ele vai ganhar 20% a mais de comissão. Se ele bater a margem bruta, ele vai ganhar mais 20%. Né? Isso tem que definir para chegar no seu OTR. Então, eu faço sempre para trás, de trás para frente. João, legal a sua pergunta. A mentoria, ela tem um propósito de trazer os sócios juntos, tem que estar alinhado. Então, o que acontece? A primeira cadeira é 8 mil, as seguintes dos outros sócios têm 50% de desconto, tá? Então, cara, se a maioria das pessoas vem em 2 sócios, que aí fica 12 mil para os 2 sócios participarem, tá? E é fundamental que os sócios e as pessoas ali que fazem parte desse comitê de planejamento estratégico, desse comitê de gestão, que eles estejam alinhados sobre o método, tá, cara? Se um remar para o lado e outro remar para o outro, fudeu, tá, bicho? Esquece. Gerência MP Componentes. Que loja autônoma pode ser usada para outros segmentos, diferente de loja de conveniência? Sem dúvida, já está sendo usado já. Para PET, para material de construção, o pessoal lá da Global Sea está aplicando aí para um monte de coisa. Tá? É um novo método de se vender, cara, não é limitado ao alimentar. Beleza? Maiara, obrigado pelas palavras, fico muito feliz de ver que vocês acharam a aula direta e sem enrolação. Empresa de reforma e construção, Victor. Olha que coincidência, cara. Eu participo de uma empresa há 2 anos, que se chama Obrafy, que é uma empresa de reforma e construção aqui em São Paulo, que o nome do CEO também é Victor. Parece papo de vendedor, mas não é, né? Mas vale totalmente, cara. Como eu falei, é agnóstico. Vou pegar você como exemplo, tá, Victor? Você tem uma empresa de construção. Quem que são os seus concorrentes? Você tem clareza disso? Você vai começar a falar assim, a empresa tal é meu concorrente, a empresa tal é meu concorrente. Você tem que lembrar, cara, que o seu concorrente também é o pedreiro autônomo, é o porteiro que indica o irmão dele que vai para a obra. E você tem que começar a olhar o seguinte, cara, qual que é o perfil do cliente que eu estou focado? É o cara alto padrão. Show. Quais são os fatores de decisão desse cara na hora que ele vai escolher quem vai entregar a obra? Pô, ele quer menos dor de cabeça, ele quer velocidade e ele quer qualidade no acabamento. Maravilha, show de bola. É isso que eu vou me estruturar para fazer. Estratégia é se estruturar em termos de processo, tecnologia, gente, cultura, para pegar uma proposta de valor, tá? Então, cara, totalmente aplicável. Eu aplico isso lá na Obrafy, já apliquei em outras empresas também, de real estate, de construção, de distribuição, cacete A4, tá? Totalmente aplicável. Fala, Fabio, mentoria para quem já tem uma empresa ou quem tem... Não, cara, ela é majoritariamente para quem tem empresas, tá? Rodando. Ela funciona também para quem está começando, funciona, vai aumentar o nível de consciência, mas ela é majoritariamente para quem já tem a empresa rodando, que vai trazer clareza, cara, para aquelas coisas que a gente faz de uma determinada forma, simplesmente porque é a forma como é feito, né? Então, provocações, questionamentos, metodologia para trazer para dentro, com sócio, discutir e potencializar os resultados, tá? Estratégia de gestão, pessoal, não é bala de prata, mas potencializa resultado. Eu tenho empresa ruim, ela vai melhorar. Eu tenho empresa boa, ela vai ficar excelente. Eu tenho empresa excelente, cara, vamos levar ela para IPO, tá? Planejamento, gestão e estratégia é para isso, beleza? Mais o que, pessoal? Vamos lá. Ó, temos 50 pessoas aqui ainda, 6 vagas para preencher. Vamos embora, hein, turma? Leozão, mais alguma coisa aí? Aqui para trás, o Diego tinha perguntado o que fazer para motivar o time após perceber que a meta está ficando inatingível. Meu amigo, primeira coisa, não se define meta sem comprometimento do time, tá? Não se define meta sem comprometimento do time. Quando você vai aprender lá na minha mentoria que quando você faz planejamento estratégico e chega na hora de definir meta, a primeira coisa a fazer é chamar seu time, falar, galera, ó, essas são as metas que você vai ter que entregar. Você tem uma semana para me dizer se isso é factível ou não e o que você precisa para entregar essa meta. Aí você gera o quê? Comprometimento. Se você não tiver comprometimento, cara, em 2 meses o cara vai falar assim, Rodrigo, eu sabia, cara, desde o início que essa meta não ia ser batida. Então você precisa de comprometimento do seu time para entregar. Depois que o cara se comprometeu, ele tem 2 opções, tá? Ou te chama para rediscutir a meta, mas não pode ser toda hora, ou ele bate a porra da meta.
Tá? Não tem essa de dizer eu avisei, eu sabia. Esquece isso. Comprometimento tudo nesse negócio, beleza? Ricardo, depois de priorização que você passou, o foco em 90 dias foram umas 10 coisas. Meu amigo, aí é priorização, tá? Estratégia é priorização. Como diria um sócio meu, dá para fazer tudo, só não dá para fazer tudo, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Aí é priorização, cara. É entregar primeiro o que gera menos esforço com maior potencial de resultado. Você vai ter que fazer uma matrizinha disso e priorizar isso. É simples, tem vários frameworks para isso, tá? Mas não tem segredo, cara. É priorização, tá, Ricardo? Beleza, Ricardo? Ajudei aí? Pessoal, vou agradecer a presença de todos vocês, tá? Legal, João. Agradecer a presença de todos vocês, tá? O link está aí, preencham. Eu estou à disposição aqui para a gente falar também diretamente, quem tiver alguma dúvida, tá? Mas a mentoria, cara, ela... e não esqueçam, tá? Tem 15 dias de garantia inegociável. Se você comprar em até 15 dias de mentoria rolando, você decidir que não está gerando valor, a gente estorna integralmente o valor, tá? Não esqueçam disso, mas de fato é só para quem quer aprender fundamento, quem quer criar negócios sólidos e perenes, tá, pessoal? Se está esperando bala de prata, não vem para cá não, mas se você quer criar um negócio com potencial de equity, potencial de saída a longo prazo, cara, mudar a vida, vem comigo, beleza? Eu vou agradecer demais a todos vocês, Léo, Dani, obrigado aí meu time também, que organizaram tudo. E um forte abraço para todos vocês. Qualquer coisa que precisarem, pessoal, me chama lá no Instagram que a gente conversa também, beleza? Todo mundo lá, só chamar, pessoal. Um abraço para vocês, fiquem bem. Valeu, Léo.